Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e que o Senhor fale com você usando esta palavra, assim como Ele falou comigo. E essa palavra, ela está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 7. E aqui nós vamos, o contexto dessa palavra é que Jesus, ele tinha subido até a cidade de Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era a última festa daquelas 7 festas que Deus havia estabelecido. A festa dos tabernáculos era a última. E a festa dos tabernáculos era um momento de grande alegria e de grande comemoração para o povo judeu, porque era um momento onde era o final de um ano, era um ciclo que estava se fechando para eles. Então era o momento deles agradecerem pelas colheitas, e ali eles faziam grandes festas, muitas músicas, comemorações, e também era um tempo de agradecimento a Deus pelo tempo que eles passaram protegidos e guardados na época do deserto. Então essa festa era para se lembrar, olha, Deus guardou e sustentou os nossos antepassados. Deus guardou e protegeu os nossos, enquanto durante 40 anos eles estavam ali no deserto. As roupas não se envelheceram, os sapatos não estragaram, não havia doenças, Deus guardou todos eles ali. Então era um momento, a festa dos tabernáculos, Deus estabeleceu um momento de gratidão. E também era a festa que acontecia logo após a festa da expiação. Então era um momento também do povo agradecer a Deus, porque eles tinham sido achados sem pecado, eles haviam sido perdoados os pecados deles, e ali era então o encerramento de um ano que tinha se passado. Então nesse momento Jesus também sobe até o templo, sobe até a cidade de Jerusalém, e depois ele vai até o templo para participar dessa festa, porque todos estavam ali. Nesses períodos, Jerusalém ficava cheio de pessoas. E nesse momento e tinha uma outra grande tradição, e havia ali também uma tradição naquela festa, vários simbolismos havia nessa festa dos tabernáculos, e uma delas é que quando era a água era usada em grande abundância ali. Então quando havia o sacrifício, eram feitos vários sacrifícios durante o período da festa. E quando terminava o sacrifício dos animais, eles pegavam água em abundância e lavavam o sangue desses animais. E não só a água ali simbolizava um lavar da sujeira, um purificar ali no pátio do templo, mas também simbolizava a chuva que Deus derramava sobre o povo, sobre a colheita. Primeiro a chuva temporã, para que o solo fosse preparado e começasse a colheita. Depois a chuva serôdia, que era a chuva que vinha para amadurecer e deixar prontos os frutos para a colheita. Então essa água era usada com grande abundância. E isso simbolizava, e água nós sabemos que simboliza o lavar, sempre havia um lavar, lavar os pecados, lavar, uma purificação, era feita por água também, Então havia esse simbolismo ali, havia todo um simbolismo dentro que era feito neste dia em particular, comemorando-se então a festa dos tabernáculos. Então aqui no Evangelho de João, capítulo 7, no verso 37, Jesus aqui já estava terminando, e essa festa ela era comemorada durante 7 dias, uma semana completa. E ela começava no dia 15, no dia 15 do 7º mês. E então aqui nesse momento já estava terminando as comemorações dessa festa. Então Jesus ele resolve tomar a palavra ali. E olha o que ele diz aqui no verso 37, ele vai dizer assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Então, nesse momento, Jesus, usando aquele simbolismo de lavar da água, de jorrar água, Jesus olha para aquela grande multidão e diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba, porque eu sou a fonte de águas vivas. E ele não só era a fonte de águas vivas, como ele fala, aqueles que creem em mim também serão fonte de águas vivas, correrão do seu interior, águas vivas. Irmãos, a primeira coisa, quando eu li esse versículo, eu falei: Deus, será que eu tenho fluído essas águas vivas? Deus, será que a igreja tem realmente sido esse rio e fluído essas águas vivas? Irmãos, como nós temos falhado nisso, nós temos uma missão, mas nós não temos cumprido essa missão muitas vezes, porque nós não buscamos, nós não estamos em Cristo Jesus. Quantas vezes, irmãos, já foi pregado na igreja que nós estamos desapercebidos de Cristo? E aqui Jesus disse: olha, se vocês quiserem, bebam água viva de mim. Então, se está faltando esse rio em mim, em você, nós precisamos correr para a fonte, que é Cristo Jesus. E lá nós seremos cheios dessa fonte. E aí, a partir daí, quando nós estamos cheios da presença de Jesus, nós vamos transbordar Cristo Jesus na vida de outras pessoas. Nós temos uma missão, e aqui no versículo 39 vai dizer assim: e isso ele disse do Espírito que havia de ser recebido aos que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, nesse momento aqui, o que ele estava falando era essa água, era esse poder. Então ele disse: aqueles que creem em mim jorrarão esse poder com abundância e alcançarão outras vidas. Irmãos, como nós estamos precisando desse poder, como nós necessitamos dessa unção, para que quando nós falarmos, alcançarão pessoas, alcançarão vidas. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos toca, ela vem, nos traz a paz que excede todo entendimento, ou então ela vem nos dar orientação, porque ela foi escrita por homens e mulheres, por homens, por homens que receberam, estavam cheios da unção. Então, quando nós lemos a palavra, ela nos toca. Então, quando nós estivermos e quando nós estamos cheios do poder e da unção, e que quando de nós está fluindo essas águas vivas, quando eu e você mandarmos uma mensagem para alguém, ou quando nós mandamos um versículo para alguém, vai tocar o coração dessa pessoa, porque nós vamos ter recebido isso direto de Deus, porque nós estamos cheios de Cristo Jesus. Porque nós temos uma missão, mas essa missão sem unção vale do quê? Em Atos capítulo 8 vai dizer o seguinte: aqui fala que o poder ainda não tinha sido recebido pelos discípulos, não tinha sido derramado ainda o Espírito Santo aqui nesse momento, esse poder que Jesus derramou quando ele foi ungido como sumo sacerdote. E ele derramou aquela unção que estava sobre Jesus, como diz lá no Salmo 133. Ali fala de Arão, mas Jesus ali é um simbolismo do que tinha acontecido com Cristo Jesus. Então, quando ele é ungido, essa unção, ela é derramada sobre os discípulos. Essa unção, ela é derramada sobre a minha vida e a sua vida. E aqui em Atos 8 vai dizer o seguinte: aqui Estevão tinha acabado de morrer. Eles tinham acabado de matar Estevão apedrejado, porque Estevão, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra, e aquilo incomodou tanto aqueles homens que eles taparam os ouvidos e mandaram ele parar de falar, porque a unção vinda daquele homem era tão poderosa, e confrontou eles, porque eles viram ali os seus pecados, e eles não puderam suportar
e por isso eles mataram e apedrejaram Estevão. E depois disso, o Espírito, é claro, o Espírito Santo já tinha sido derramado aqui. Foi por isso que Estevão, convertido, cheio do poder e da unção, ele prega ao ponto de matarem eles, porque não suportam a unção que está sobre esse moço. E aqui vai descrevendo o que aconteceu após a morte de Estevão, no capítulo 8. E diz o seguinte, no versículo 3, capítulo 8, verso 3, diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aqui um povo cheio, perseguidos. Nós ouvimos no sábado que estamos entrando na segunda fase de Mateus 24. Então nós seremos perseguidos. E se você não recebeu essa unção, se você não está cheio dessa unção, irmãos, cuidado, você não vai conseguir caminhar. Vai ser impossível, porque eles passaram, o povo aqui nessa época, os discípulos de Jesus e os apóstolos conseguiram passar por essa grande perseguição, porque eles estavam cheios da unção, eles estavam cheios do poder de Deus. E aqui vai dizer o seguinte, no verso, anunciando a palavra, no verso 5, diz o seguinte: e, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. As pessoas têm reconhecido em nós os sinais de Cristo Jesus nas nossas vidas? Será que as pessoas têm prestado atenção quando eu falo, quando você fala, porque estamos cheios da unção? Ou as pessoas simplesmente ignoram porque são palavras jogadas ao vento e não sai com unção, não sai com poder, não sai com autoridade? Aqui elas paravam para prestar atenção em Filipe, não só porque Filipe falava, mas porque tinha unção na palavra de Filipe, porque eles viam Cristo em Filipe, porque eles viam sinais que Filipe estava fazendo. Irmãos, quais são os sinais que eu e você estamos fazendo nesse tempo? Quais são os sinais? Será que há em mim, em você, um sinal da unção de Cristo Jesus? Um sinal de transformação? E olha, e vai dizendo, e continua falando que ele libertava as pessoas que estavam encarceradas, pessoas com espíritos imundos, curavam pessoas doentes, libertavam pessoas em prisões espirituais. Como nós precisamos, irmãos, já estar nessa, nós teríamos que estar assim. E é claro que há exceções, mas a grande maioria ainda precisa, nós ainda precisamos buscar essa unção que Jesus falou, que aqueles que crescem nele teria, e que os discípulos provaram dessa unção. E olha, em Isaías, o profeta Isaías vai dizer o seguinte, no capítulo 12, fala de uma restauração. Deus é louvado por haver restaurado o povo, esse é o título. E aí, Isaías 12, no verso 2 vai dizer: e eis que Deus é a minha salvação. Deus é a tua salvação. Você crê nisso? Ou você só prega da boca para fora e você não crê? Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. O Senhor Jeová é a tua fortaleza. Você crê nisso? Então, viva isso. Verso 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Nós
precisamos buscar Cristo Jesus para que esse rio flua, esse rio de salvação, e poder pregar a palavra e alcançar vidas e tocar vidas. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos entre os povos e cantai, quão excelso é o seu nome. Filipe fez isso. Filipe foi até Samaria, uma cidade idólatra que fazia parte do reino do norte. Estavam afastados. Os judeus nem tocavam, nem cumprimentavam os samaritanos, mas por amor à palavra de Deus, Filipe foi em Samaria e ali ele pregou, e ali ele fez manifesto o nome de Deus, ele exaltou o nome de Deus, e todos ali sabiam que Filipe tinha sido um discípulo de Cristo Jesus. Ele exaltou. Eu e você, irmãos, precisamos exaltar o nome de Cristo. Nós precisamos exaltar o nome de Deus nas nossas vidas. É necessário que isso aconteça. E no último verso, no verso 6, vai dizer assim, no 5, vou ler o 5. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso toda a terra. Deus tem feito coisas grandiosas na sua vida? Na minha Ele tem feito. As pessoas têm reconhecido isso, que todos precisam reconhecer Deus e Cristo nas nossas vidas, para anunciar. Aquele povo em Samaria foi alcançados, porque viram e souberam que em Filipe havia uma unção, que do interior de Filipe jorrava água viva. E no verso 6 diz o seguinte: exulte e cante de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Se o Senhor tem sido grande na sua vida, se Jesus tem sido grande na sua vida, cante de alegria, tenha o coração grato e principalmente busque do Senhor a unção que despedaça o jugo, a unção que liberta os cativos, a mesma unção que um dia nos salvou e que nos trouxe para a luz. E hoje Deus quer usar as nossas vidas, mas com uma missão com unção, com poder, com autoridade, e que essa autoridade nós só vamos alcançar se buscarmos a Cristo Jesus nas nossas vidas e buscar a obediência e buscar seguir os passos de Jesus. Amém? Irmãos, que em nome de Jesus, que eu e você possamos ser rios que flua água viva para aqueles que estão sedentos, de Cristo Jesus. Às vezes os sedentos estão dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Há sedentos também, e nós também precisamos alcançar ele. E para alcançar os nossos familiares, irmãos, é muito mais difícil do que alcançar uma pessoa lá fora. Sabe por quê? Porque eles convivem conosco, eles nos conhecem. As pessoas lá fora não nos conhecem direito, mas que está lá dentro da nossa casa e convive conosco, eles nos conhecem. Então eles só vão entender, eles só vão aceitar a palavra quando eles olharem para nós e ver realmente Cristo Jesus refletido nas nossas vidas, que nós possamos brilhar por Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.